Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo Os Mensageiros, o nosso estudo em grupo. É muito bom estar aqui com vocês, estudando, aprendendo, descobrindo coisas novas. Livros Mensageiros, André Luiz e Chico Xavier. Hoje o capítulo 21, Espíritos Dementados. Só lembrando, André Luiz, Vicente e toda a equipe da colônia de apoio foram fazer a oração, certo? Em benefício dos que estão lá sendo abrigados. Vocês lembram disso? Pois então, vamos lá. Espíritos dementados. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam-se carregadores sem conta. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substâncias medicamentosas e galeotas diversas. Vocês já imaginaram isso? Que coisa! Imaginem a cena carregando tudo isso. Sendo que essa água é necessária, essa comida é necessária, medicamentos. Vamos ver no que vai dar isso. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vários albergues. Vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço. A maioria dos técnicos do sopro curativo, os quais se desviaram de nós rumo às edificações situadas em zonas diferentes. Quer dizer, eles não viram isso aí acontecer. Gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Nossa! Esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo? Quando volto para casa, creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me mulher e filhos. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com pessoas de bom senso. Gente, isso é caridade, esse tipo de atendimento. Alfredo tinha consciência que os pedidos deles eram estapafúrdios. Ele já tinha morrido, não tinha escravo, não tinha fazenda, nem era tempo mais de escravos e fazendas. No entanto, ele não contradisse. Vamos ver. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas a sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos algumas coisas a mais a fazer. Por que preocupar-se tanto? Assim como as terras e os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. Gente, que amor desse Alfredo, hein? O velho sorriu, como o doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam de minha presença. Mas, doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou.
Entretanto, de onde vieram os filhos para seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava um ancião trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis e, se forem ociosos, responderão pelos males que a criarem em torno de si. Não é? Por agora, é indispensável que você se refaça. Aclare as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu, confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavalheiro denotado sob o nobre aprumo adiantou-se exclamando: E a solução para o meu processo, seu Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má-fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência sobre mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco, que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas. Está mal informado a meu respeito. O senhor convidou o meu pedido ao imperador? Quem é brasileiro sabe quem é o Visconde de Cairu, não é verdade? Olha só, ele está parado no império, meu Deus. Já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a sua solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense que tem perdido. Medite nos bens sublimes que pode alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde, que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisso? Aristarco pareceu perder por momentos a inquietação, sorriu francamente e respondeu: É verdade, os tratantes morrerão. Uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou altiva: Senhor Alfredo, peço-lhe que não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas, tão logo eu me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens, desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que a minha moléstia teve origem neste estado de coisas. Já sei, minha irmã, respondeu nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar-se o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas eu nem sequer sei onde estou, reclamou a pobre senhora, torcendo as mãos. Creio, me tenha trazido ao fim do mundo, para tratamento de uma simples perda de sentidos. Todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente. A seu caso, não é assim tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quanto esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de inquietações passageiras para ganhar os eternos bens. A infeliz não sorriu como os outros, fechando-se em sombria catadura, afastando-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta: Não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã serão recebidos para explicações.
e, voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que, por muito tempo, se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providência sem falar no ensejo de iluminarem-se. Que menosprezam a iluminação. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho, no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores, que nos sirvam de observação isso. E nós, como estamos nos comportando com relação às nossas situações domésticas, não é? Isso cabe a todos. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas, no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensam senão na tirania no campo. O cavalheiro que guarda a herança deseja lesar os primos. E a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Gente, olha isso! Conheço-lhe os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Nossa, quanta tristeza! Eu estava assombrado. Expressando minha profunda admiração, perguntei: esses doentes demoram-se aqui? Como alcançam o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu: foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados a institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Nós vamos ver no capítulo seguinte como era o estado anterior de todas essas pessoas. Certo? Vamos ter paciência, nós vamos chegar lá. Quais as observações desse capítulo? O grupo partiu em direção ao local onde seriam os trabalhos de assistência naquele posto de socorro. Damos atenção à descrição de André. Vários servidores seguiam carregados com água, sopa e medicamentos. Por essa descrição, temos a indicação de que é feita alimentação, preparada com ingredientes com o qual alimentará os atendidos. A ideia de que não há fome, sede e dor é ingênua. A vida no plano espiritual intermediato à Terra, tem as mesmas necessidades. Naturalmente, que tudo tem outra densidade, outra frequência. Aos nossos olhos, não é? Não só os olhos, também aos sentidos, em geral. Mas, para os que lá estão, são sólidos como os nossos. Plano é para nós. Lá tudo é similar ao que conhecemos na vida encarnada. Então, uma pessoa desencarnada tem determinada frequência de onda no seu perispírito. Todo mundo espiritual está nessa mesma frequência. Então, se ele tropeçar e cair, ele vai se machucar. Como nós nos machucamos aqui, no nosso mundo denso. É denso para nós, porque espíritos mais elevados, quando vêm para cá, atravessam as paredes. Percebem a relação das coisas? Então, o mundo espiritual é denso para os espíritos. Certo? Destacamos o carinho de Alfredo com Malaquias, que deveria estar ali há algumas décadas, pois ainda fala em escravos, décadas ou séculos, que foram abolidos em 1888, o livro é da década de 40. Ainda não era possível explicar a ele que haviam morrido, assim como os demais que se aproximavam dele. Alfredo esclarece: eles continuam presos aos valores da matéria, seguem achando que os seus problemas são resultado de culpas dos outros, como a gente faz, né, amigos? Sem perceberem que eles mesmos provocaram tais situações deploráveis. Mais detalhadamente, Alfredo esclarece os casos que conhecemos, fala do passado deles,
ao longo do sono, que se à medida que forem ganhando lucidez a respeito do estado em que se encontram, serão encaminhados a tratamento magnético, que poderá ajudar a que restabeleçam o entendimento. O capítulo foi bem curto, mas com muito conteúdo, muita coisa para a gente meditar, voltar a ler o capítulo, observar os detalhes, e eu agradeceria que vocês observem o que eu não vi e anotem na área de comentários para que a gente possa aprender junto. Há muito conteúdo e nem sempre a gente vê tudo que está disponível. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.